Cauã Prats no Borussia Dortmund. Fala, amante do futebol, eu sou o Matheus, você tá no FC, nosso futebol de cada dia. Cauã Prats é a nova contratação do Borussia Dortmund, jovem lateral esquerdo, chega para agregar o elenco da equipe alemã. O Cruzeiro e o Borussia Dortmund são as duas equipes que eu mais acompanho, então a gente vai analisar aqui o contexto da negociação por parte do Borussia Dortmund e a venda pro Cruzeiro. Enfim, tô pegando resfriadinho nessa cidade maravilhosa de São Paulo, então vocês não reparam não na voz, assim, fungada, enfim. Bom, queria começar falando do próprio Cauã Prats, né? O Cauã Prats é um lateral esquerdo, muito jovem, tem só 17 anos. Inclusive, né, o Borussia Dortmund é conhecido justamente por esse tipo de contratação, de investir em jovens, né, de dar uma proporção maior para esses jogadores e conseguir projetar eles o Borussia Dortmund projeta jovens para o mercado, acaba comprando barato e, consequentemente, vende mais caro. Aconteceu isso com vários jogadores, né? Nessa história recente aí do Borussia Dortmund, a gente vê aí no cenário do futebol mundial o Haaland, o Bellingham, enfim, Dembélé, etc e tal. Mas falando do Cauã Prats, o Cauã Prats ele estreia, né, pelo Cruzeiro no profissional aos 16 anos de idade, muito jovem, na partida contra o Schalke na Sul-Americana. E apesar de ter tido um resultado negativo naquela partida, o Cauã Prats já chamou a atenção ali com a maturidade que ele expressava dentro de campo, a calma, a frieza, toda a técnica, enfim. Ele conseguiu transparecer isso já logo na sua estreia. O que acaba sendo incomum, inclusive, geralmente é comum que a gente veja jogadores na estreia muito nervosos, né? Não conseguindo desempenhar o melhor do seu futebol, o seu potencial, e principalmente no contexto, né, de um jogo, de uma competição internacional, né? Acabou sendo diferente sendo positivamente diferente pro Cauã Prats. Depois ele tem um destaque muito positivo, né, na sua estreia no Brasileirão. O Brasileirão estava voltando, né? A gente teve a pausa pro Super Mundial e o retorno ao Brasileirão, a sua estreia, né, no Brasileirão foi justamente contra o Fluminense, né, que naquele momento foi a equipe que mais foi longe no Super Mundial, chegou à semifinal, né, da competição. Acabou sendo eliminado, né, pro Chelsea, mas o Fluminense foi muito bem no Super Mundial, foi a equipe brasileira que foi mais longe, que mais conseguiu desempenhar, que mostrou um bom futebol, teve destaques, né, como o próprio John Arias, por exemplo. E falando dessa partida específica, o destaque positivo do Cauã Prats foi justamente em cima do destaque do Fluminense naquele momento, que era o John Arias. O John Arias fez um grande Mundial, né? Acho que dá pra gente, sem dúvida, chegar na conclusão de que das equipes brasileiras o melhor jogador foi justamente o John Arias, né? E aí o Fluminense vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma vitória de 2-0 e nesse jogo o Cauã Prats vai muito bem. O Kaique não estava disponível para a partida. O Cauã Prats acaba jogando ali no seu lugar. E ele começa a partida, foi uma partida muito marcante para o Cauã Prats, porque ele começa a partida ali do lado, né, com o John Arias jogando no lado em que ele estava, né. E ele consegue jogar muito bem, ele tinha só 16 anos ainda, né, e mostra uma maturidade absurda em cima do John Arias. O John Arias não consegue fazer muita coisa na partida e ele acaba forçando o Renato Gaúcho a trocar o John Arias de lado. E aí acaba indo pro outro lado, né, ficar frente a frente ali com o Soteldo. O Cauã Prats fica com o Soteldo e consegue desempenhar um futebol tão bom quanto já quando o John Arias estava do outro lado. O Soteldo não conseguiu fazer muita coisa na partida, não conseguiu desenvolver um bom jogo, enfim, por parte do Cauã Prats, que anulou, né? Colocou no bolso o Soteldo, que já estava fazendo com o John Arias. Então, o Cauã Prats nessa partida ele consegue fazer um grande jogo, consegue anular aquele lado do Fluminense, com as duas alternativas, com o John Arias, que era o jogador do momento no Brasil,
que era o destaque, que foi o destaque no Super Mundial, né? E o Cauã Prats consegue fazer uma grande partida, mostra uma maturidade absurda, uma qualidade absurda, e acaba se destacando, né, naquela partida. E, consequentemente, né, o Cauã Prats foi ganhando espaço na equipe, se tornou aí o reserva direto na lateral esquerda do Kaique, que hoje, né, ainda é o dono da posição. Kaique quase saiu para o Como da Itália, acabou ficando, né? E hoje ainda é o dono da lateral esquerda no Cruzeiro. E o Cauã Prats acaba sendo seu reserva direto. Quando o Kaique não está disponível, quem joga é o Cauã Prats. Ou quando é substituído durante o jogo, o Cauã Prats acaba entrando. O Cauã Prats tem mostrado até aqui, hoje com seus 17 anos, segue evoluindo, segue mostrando uma maturidade muito grande, né? Uma noção de jogo muito diferente, né, pela sua idade. Eu acho que o grande destaque, a gente repete essa palavra várias vezes, é justamente a maturidade, que eu acho que é o grande ponto positivo. Claro, ele tem todos os outros atributos, né? O Cauã Prats, apesar da idade, ele já é um jovem muito forte, né? Ele consegue brigar, consegue bater de frente com outros atletas. Então, assim, ele é um jovem muito forte, ele é alto, ele é rápido, ele briga em cima, briga embaixo. Na base, inclusive, também já atuou como zagueiro, ele consegue fazer as duas posições. Então, e ele acaba sendo um lateral esquerdo muito completo. Ele consegue contribuir no momento ofensivo, né? Ele tem 1 para 1, ele tem todos os atributos ofensivos ali, consegue ajudar a equipe dessa forma. E no momento defensivo também ajuda bastante, né? Que a gente sabe que é raridade no mundo do futebol. É uma posição muito escassa, a posição da lateral esquerda, e principalmente com esses dois atributos, né, que conseguem concluir bem as duas funções, né, tanto no quesito ofensivo quanto no quesito defensivo. E o Cauã Prats é esse jogador, já muito jovem, conseguiu desenvolver essa especialidade, né. Então o Cauã Prats ele consegue ajudar a equipe ali quando a equipe está atacando no momento ofensivo, e no momento defensivo, com toda a sua maturidade, com a sua força, né, ele consegue ali ter um jogo seguro, né, por parte da defesa. Então eu acho que o Cauã Prats, por tudo que a gente já pôde observar até aqui, é um jogador muito diferente, que a longo prazo tem condições sim de se tornar um grande jogador da posição, uma referência da posição, um dos grandes jogadores na lateral esquerda, né? Por tudo que já tem apresentado até aqui, como a gente já mencionou, a sua maturidade, a sua técnica, a qualidade defensiva e ofensiva. Então acredito que o Prats é um jogador muito diferente, que a longo prazo a tendência é que ele evolua, principalmente, né, numa equipe como o Borussia Dortmund, que dá essa oportunidade, que dá os minutos de jogo e num alto nível de futebol, que é o futebol europeu na Alemanha, né? Agora eu vou falar por parte do Borussia Dortmund, o que é essa contratação, como chega, né, o Cauã Prats pro Borussia Dortmund. Hoje, né, o Kovac, técnico do Borussia Dortmund, ele joga num esquema de 3 zagueiros, esquema esse onde do lado esquerdo, né, o Borussia Dortmund jogando com alas no lado esquerdo, o Borussia não tem um jogador definido naquela posição. Diferente do Cruzeiro, por exemplo, que tem um dono na lateral esquerda, o Borussia Dortmund não tem esse cara hoje, né? Então, assim, a gente acaba conseguindo ver que toda partida é um jogador diferente, né? Alguma partida a gente tem o Bensebaini, né, que é um lateral esquerdo de ofício, e na outra a gente vê o Svensson, que é o lateral esquerdo, na outra a gente vê o Ryerson, que é um lateral direito que joga na esquerda, né? E aí, às vezes quando o Ian Couto joga na direita, o Ryerson joga na esquerda, quando o Ryerson joga na direita, joga o Svensson na esquerda, o Bensebaini na esquerda, e aí, assim, não tem um dono da posição hoje, né, o Borussia Dortmund. Eu acho que isso é positivo pro Cauã Prats, que vai conseguir ter oportunidades, que vai conseguir ter sequência, o que acaba sendo mais difícil no Cruzeiro hoje, por exemplo, apesar de ser um rival direto e o Cruzeiro jogar mais competições, né,
e precisar ali de um reserva na posição, a gente já vai chegar lá, mas eu acho que é positivo para o Cauã Prats porque ele vai conseguir ter essas oportunidades, né? Já é uma característica do Borussia Dortmund, como a gente tinha mencionado, dar essas oportunidades para os jovens, né? Eu acho que principalmente nesse contexto o Borussia acaba precisando realmente do Cauã Prats e consequentemente dando essas oportunidades para ele. O Borussia ele teve algumas baixas, né? Nesse esquema de três zagueiros. Hoje, titular, enfim, incontestável, é o capitão do Borussia Dortmund, o Nico Schlotterbeck, que vem sendo um dos principais, se não o principal jogador da temporada do Borussia Dortmund, que hoje está correndo atrás, né, do título da Bundesliga, brigando ali diretamente com o Bayern. Estava mais distante, conseguiu se aproximar ali na quantidade de pontos e está próximo ali tentando brigar pela Bundesliga. Mas nessa situação em que joga com os três zagueiros, o Borussia teve baixas, né? O Anselmino, por exemplo, agora tá voltou do empréstimo pro Chelsea, então já acaba perdendo, né, mais um zagueiro. E a gente viu em vários momentos, por exemplo, a gente mencionou o Ben Sebaini, que é um lateral esquerdo de ofício, mas que vem jogando a zaga para conseguir completar, né, a linha de defesa do time do Borussia Dortmund. O que já tira ele da lateral esquerda, por exemplo, provocando com que, se o Ben Sebaini tiver que jogar na zaga, jogue ou o Svensson, que é lateral esquerdo, ou o Ryerson, que é um lateral direito, mas que também joga no lado esquerdo. Então, com o Ben Sebaini indo para a zaga, né, o Borussia Dortmund tendo essas baixas com lesões, com vendas, acaba dando mais oportunidades, mais chances de jogo pro Cauã Prats. É importante a gente considerar que o Cauã Prats vai chegar também só no início da temporada seguinte, né? Ele vai chegar para a próxima temporada do Borussia Dortmund. Nessa situação, podem acontecer duas coisas por parte do Borussia Dortmund, que é justamente sair ou chegar jogadores, o que pode dificultar a vida do Cauã Prats para jogar, mas com o recorte que a gente tem hoje, o retrato que a gente tem hoje, eu acho que o Borussia Dortmund consegue gerar essas oportunidades para o Cauã Prats, então acaba sendo muito interessante para ele conseguir estar naquele nível de futebol para se desenvolver, né? Eu acredito também que se o Borussia Dortmund buscou essa contratação é justamente porque precisa, porque quer buscar alguém para quer buscar mais alternativas daquele lado do campo. Então, em resumo, acredito que vai ser sim uma alternativa muito interessante para a evolução do Cauã Prats. Agora, para a gente finalizar por parte do Cruzeiro, né? O Cruzeiro efetua a venda do Cauã Prats. O Cauã Prats vai jogar até o meio da temporada no Cruzeiro e ele só sai quando ele faz os 18 anos, né? Que é no dia, se eu não estiver enganado, o Cauã Prats faz 18 anos em dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto é o dia que o Cauã Prats faz seus 18 anos e acaba indo para o Borussia Dortmund. Então ele sai no meio da temporada do futebol brasileiro e chega lá para o início da temporada europeia. Cauã Prats, o Cruzeiro efetua a venda do Cauã Prats por 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de euros, mais alguns bônus, né? E essa negociação para o Cruzeiro, eu acredito que é benéfica pelo lado financeiro, né? Mas eu acho que tem alguns pontos negativos. Para o Cauã Prats eu acho que é ótimo, para o Borussia Dortmund é ótimo. O Cruzeiro talvez seja o lado aí que só compense o lado financeiro, né? Hoje o Cauã Prats é reserva direto do Kaique, né? Que é um dos melhores da posição no futebol brasileiro. E o Cauã Prats acaba sendo o substituto imediato. Quando o Kaique não está disponível, quando o Kaique tem algum incômodo, uma lesão, quando o Kaique é suspenso por cartão, a primeira opção acaba sendo o Cauã Prats. E que tem jogado muito bem, que tem entrado, tem feito a sua parte. Inclusive, né, ele fez seu primeiro gol pelo Cruzeiro na primeira partida do ano, a primeira partida da temporada, derrota do Cruzeiro por 2-1, o único gol do Cruzeiro quem faz é o Cauã Prats. Numa cobrança de escanteio, ele faz um gol de cabeça com assistência do Batistella, que também saiu para o futebol europeu. O Cruzeiro acaba tendo então essa baixa, né? Ele tem um tempo para conseguir se planejar,
porque o Calma Prata só sai na metade da temporada, mas a gente consegue ter uma ideia do que vai ser essa baixa para o Cruzeiro, essa perca, né? Hoje, diferente do lado direito do Cruzeiro, o Cruzeiro tem na lateral direita hoje 3 alternativas, né? O Cruzeiro tem o que vem sendo titular, que é o William. Agora o Fagner, né, tem jogado, pelas críticas talvez. O William vai perdendo um pouco de espaço, mas até o momento quem tem sido titular da posição é o William. Tem o Fagner e também tem o Cauã Moraes. São 3 alternativas que o Cruzeiro tem do lado direito, né? Já do lado esquerdo, o Cruzeiro tem hoje só o Kaique, que é o titular, o dono da posição incontestável, e o Calma Prates. Se sai o Calma Prates, o Cruzeiro ou precisa ir ao mercado ou tem que recorrer à base, né? O Cruzeiro tem boas alternativas na base, né? No final da Copinha, por exemplo, o Cruzeiro ganha por 2-1 do São Paulo e os 2 gols são feitos justamente por 2 laterais esquerdos, né? É o lateral que jogou como titular e o que entrou como reserva fez o gol do título ali que levou o Cruzeiro à conquista da Copinha. O Cruzeiro pode recorrer à base, sim, mas acaba perdendo, né, o Calma Prates, e o problema de você ter um jogador da base que ainda não estreou pelo profissional e nessa saída do Calma Prates é porque talvez ele não te entregue o mesmo nível que o Calma Prates consiga entregar. E eu acho que é esse que é o grande detalhe. O Calma Prates hoje é um jogador que, na saída, na falta do Kaique, que a gente volta a reforçar das melhores na posição do futebol brasileiro, mas na falta dele, com o Calma Prates jogando, o Cruzeiro não perde muito, né? Não tem uma queda, assim, como a gente já tinha mencionado, o Calma Prates ele consegue entregar tanto defensivamente quanto ofensivamente, então o Cruzeiro não cai muito nível na falta do Kaique, né? E talvez na falta do Calma Prates, quando precisar recorrer a um outro jogador, o Cruzeiro ou precisa ir ao mercado ou vai ter que recorrer à base. E é importante considerar a questão do nível. Então, eu acho que para o Cruzeiro é interessante no quesito financeiro, né? Ele acaba vendendo um jovem por um valor interessante, né? Acho que se tivesse ali dentro da negociação alguma questão de uma venda futura, assim como foi, por exemplo, a questão a venda, né, do Batistella, acho que seria ainda mais interessante para o Cruzeiro, justamente por já ser o perfil do Borussia Dortmund, né? Que o jogador pode ter uma evolução e acabar sendo vendido depois. Para o Cruzeiro isso seria interessante, né? Pelos detalhes da negociação, a gente não tem essa participação, né, de uma futura venda, e o Cruzeiro acaba aí tendo só esse valor dos 12 milhões de euros, né, 75 milhões de reais. Então financeiramente é interessante, talvez poderia ser ainda mais interessante, mas eu acho que o grande detalhe é a questão da perca, né? O Cruzeiro perdendo o Calma Prates hoje ficou uma incógnita, né? Principalmente no meio da temporada, né, para interromper ali uma sequência, enfim. Como vai ficar esse nível, né, na falta do Kaique. Hoje, que entrando no Calma Prates, o nível não cai muito, né, muito pelo contrário, o Calma Prates consegue manter ali um mesmo nível, né, de futebol apresentado. E na falta dele, fica essa dúvida se o Cruzeiro vai conseguir ter uma outra alternativa que vai manter o mesmo nível ou não. Então, por fim, né, a gente consegue chegar a essa conclusão. Acredito que por parte do Calma Prates é muito bom para o jovem, vai ganhar oportunidade, vai estar jogando em alto nível, né? Por parte do Borussia Dortmund é ótimo, principalmente pela incógnita que é a posição hoje, né? E por fim, acredito que o Cruzeiro tenha o lado, tem seus prós e contras, né? Acho que do lado financeiro é interessante, talvez para a temporada nem tanto, mas acaba concluindo aí essa venda. Bom, quero saber de você então, torcedor, o que você acha dessa negociação, o que você achou dessa análise, se você concorda com os pontos destacados aqui. Seu feedback é muito importante. É isso, te espero no próximo vídeo, a gente se vê lá. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Até o próximo vídeo. Valeu!